Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência em diversos canais digitais. Antes de começarmos, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo, nesse canal vermelhinho, se inscreva no canal e você sempre vai ficar por dentro daquilo que nós trazemos, dos convidados e dos temas interessantes que nós trazemos acerca da gestão do esporte. Então não perca tempo, se inscreva e nos acompanhe também nas outras redes sociais. Aproveite para deixar o seu comentário, deixar a sua sugestão, quais são suas dúvidas sobre o tema que nós vamos debater hoje, para o convidado que nós temos aqui de forma muito especial. O que você quer saber um pouquinho mais sobre essa temática? E hoje, como poderia deixar de ser, nós vamos falar do tema de marketing e negócios no esporte. E para isso, nós vamos trazer um dos maiores especialistas em patrocínios nos clubes, no futebol brasileiro. Ele que é sócio-diretor da Wolf Sports e Marketing, Fábio Wolf. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, Renan, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aí do programa. Bacana. Bom, para começar, a gente já vai direto ao assunto, né? Você é apontado por muitos como aquele que mais fecha patrocínios no futebol brasileiro, né? Então, nada melhor que a gente já seguir por essa linha. Como que está o mercado de patrocínios no esporte brasileiro atualmente, em termos de capacidade de atrair parceiros, interessados e no grau de profissionalização dos clubes e dos atletas, Fábio? Então, o nosso mercado, falando de forma geral, não é um mercado 100% profissional. Então, é um mercado com um enorme potencial, mas é um mercado que tem um mix entre o profissional e o amador. Então, tem muitas situações que você lida com entidades ou com atletas amadores, e, em contrapartida, tem momentos que você está captando ou trabalhando com clubes ou com situações que, se não são 100% profissionais, beiram isso. Então, assim, o nosso mercado, ele, no momento, está em compasso de espera, né? Porque nós estamos no meio da quarentena e está todo mundo na expectativa para ver como é que as coisas vão voltar. Nós não teremos nenhum evento com público, provável que não teremos nenhum evento com público. Então, nós estamos desenhando os possíveis cenários do retorno para aproveitar isso da melhor forma possível. E, Fábio, já aproveitando assim, eu sei que ainda mais quando se fala em ciência, em pesquisa, é difícil a gente traçar algo só pelo achismo, né? Mas os impactos da pandemia no mercado de patrocínios, né? O que você já sente pela sua experiência, pela sua atuação, pelos seus contatos, né, pelo seu network, o que você sente que já dá para mensurar de impacto, o que se espera daqui para frente? Olha, no nosso mercado, quem trabalha com relacionamento, ou seja, o relacionamento e ativação em loco, em estádios e ginásios, vai ser já está sendo muito impactado, né? Quem trabalha com a questão de brand awareness, de patrocínios de eventos com televisão ou através de outros meios de comunicação, esses vão ter como trabalhar agora no segundo semestre. Então, o que eu tenho sentido aqui dentro da agência, a equipe comercial tem conversado com muitas empresas, muitas estão fechadas para esse tipo de assunto, pelo menos até passar a quarentena, algumas estão pedindo propostas e outras estão totalmente fechadas, independente da quarentena terminar daqui 2, 3 semanas, por exemplo. Então, na verdade, eu acho que existem todos os tipos de situação, mas é lógico que como trata-se de uma crise que é nova e que está todo mundo entendendo ainda quais são as consequências, é meio que natural a gente ter pelo menos uma questão de precaução para ver quais vão ser realmente as consequências disso. Mas, apesar de todo esse cenário,
nós estamos bem otimistas em relação à volta, porque as pessoas, elas amam o esporte, elas ficaram privadas, estão privadas do esporte, seja na prática, para muitas, seja na transmissão ao vivo. Então, na hora que o esporte voltar, ele vai voltar com mais força ainda, e será possível encontrar no mercado dinheiro para patrocínios, patrocínios mais longos, patrocínios mais curtos, compras de publicidade e outras situações. E aí você já tocou num ponto bem importante, que é o tema de uma questão que eu gostaria de levantar com você, né? A gente discute muito a importância de um parceiro patrocinando o time a longo prazo, né? Ainda que os patrocínios pontuais venham crescendo, como muitas vezes é uma forma de driblar a diminuição de investimentos, ou mesmo o interesse momentâneo em investir no esporte. O que cada um desses formatos, o longo prazo e o curto prazo, oferece de vantagem e desvantagem, né? E o que você pode explicar para os clubes e para os parceiros, para as empresas que investem no esporte, Fábio? Olha, o patrocínio pontual, ele muitas vezes é o test drive para você sentir a força do motor, né? Então, um patrocínio pontual, geralmente a gente está falando de um jogo, ou pode ser um período de 3 ou 4 jogos, e inclusive muitas vezes um patrocínio pontual ele tem uma duração maior até do que um torneio de tênis. Então é possível criar ativações, fazer relacionamento, mas como o nome já está dizendo, ele é pontual, ele tem um tempo curto de duração, mas ele muitas vezes é um balizador, é um termômetro para o cliente sentir a potência que tem um determinado esporte ou uma determinada situação. Então, o patrocínio de longo prazo é um patrocínio que você tem a oportunidade de estar com o parceiro por um longo período e criando situações, ativando, criando uma história, né, um case para chegar aos objetivos que foram traçados. Então, e lógico, isso depende de cada cliente. Tem cliente que busca no patrocínio a questão de um maior reconhecimento de mercado, um maior brand awareness. Tem um cliente que busca o maior brand awareness, mas também busca aumentar as vendas, aumentar uma penetração nos pontos de venda. Tem cliente que busca associar a marca com um determinado time ou com um determinado atleta para criar, para adicionar alguns valores à sua marca. Enfim, tem diversas situações e é lógico que o patrocínio de longo prazo ele é melhor para todo mundo. Ele é melhor para o clube ou para a entidade, ele é melhor para o patrocinador, ele é melhor para a agência, porque é mais provável que você vá conseguir criar uma tangibilidade com um patrocínio de longo prazo do que com algo que acontece de curto prazo, rapidamente. Mas vale também mencionar que tem clientes que gostam da estratégia do patrocínio pontual porque eles buscam prioritariamente publicidade, eles buscam brand awareness, com pouco dinheiro fazer marketing de guerrilha. Então os clientes separam e aí ao longo do ano eles vão encontrando oportunidades com televisão, com visibilidade para criar um grande barulho. Eu tive, por exemplo, com um cliente que ele deixou uma verba separada, a gente foi fazendo ao longo de um ano vários patrocínios pontuais, e as pessoas, o telespectador, ele tinha a sensação de que aquela marca estava patrocinando todos os clubes. Na verdade, ele ficava pulando de galho em galho, sempre buscando a televisão aberta, e, enfim, foi uma estratégia bem sucedida. Depois esse cliente passou por uma estratégia de patrocínio de longo prazo, e hoje se encontra nessa estratégia. Então, não tem certo ou errado, tem o quanto que você quer investir, qual a tua estratégia, qual o resultado que você busca, e aí você modela a estratégia de acordo com cada cliente.
Dá para perceber, né, Fábio, pelo que você está dizendo, é que o grande desafio, justamente a tua função nesse, é equilibrar esses interesses, né, dos dois lados e garantir a geração de valor para ambas as partes, né? Isso acaba sendo o ponto fundamental aí. Para a gente entrar numa outra questão, a gente está vendo atualmente, né, uma polaridade crescente no cenário político brasileiro. Ou seja, cada vez mais se cobra de clubes e atletas posicionamentos políticos, posicionamentos sociais, né? E como que isso pode ser gerenciado, né? Quais os impactos que isso gera para a área de patrocínios? Né? No caso, como você atua diretamente com isso, para o processo de captação, de gestão dos contratos de patrocínio, de publicidade. Olha, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A cobrança do lado social. Por exemplo, a gente está tendo uma questão. Para trazer um exemplo até prático. Entendi, né? de posicionamento. Agora entendi, de posicionamento. Olha, esse é um negócio novo, à medida que a tecnologia ela acelerou o giro da informação, as pessoas, as empresas, elas são obrigadas a receber a informação, repassar ou analisar elas e se posicionar de uma forma muito mais rápida. Então, por exemplo, a gente tem um caso do The Last Dance, a série brilhante sobre a história do Michael Jordan, né, como dentro das quadras. Naquela época, no capítulo 5 da série, o Michael Jordan, ele apoia financeiramente, mas não publicamente, a campanha do afrodescendente Harvey Gantt. Então, aquela era uma outra época. Hoje, a cobrança ela ocorreria de uma outra forma, né? Tanto que pós-carreira o atleta vem se posicionando. Naquele momento ele falava: olha, meu foco é a minha carreira profissional. E agora, como ex-atleta, mas lógico, embaixador de uma super marca, que é Air Jordan, ele pensa e tem estratégia para fazer as coisas. Mas esse é um negócio que as empresas estão aprendendo a trabalhar e estão, logicamente, tomando todo cuidado, porque a marca é o bem mais precioso que as empresas possuem. Então, para construir é uma gestão de tijolo por tijolo, mas para desabar é uma frase mal colocada, um posicionamento errado. E hoje o consumidor ele é muito mais crítico, ele cobra muito mais a marca. Então, por exemplo, se ele vê alguma coisa errada, ele vai lá no Twitter, marca a marca e pergunta qual é o posicionamento dela em relação ao embaixador que ela contratou, enfim. Então, as marcas é tudo muito novo, elas estão aprendendo a lidar com isso. Então, com relação às marcas, as marcas que têm se posicionado, que têm saído na frente, elas têm, de forma, lógico, proativa, de forma assertiva, elas passam a ganhar pontos preciosos perante o consumidor ou consumidor em potencial. As marcas que ficam em cima do muro, elas estão aprendendo e vendo situações para poder lidar de forma assertiva. E tem marcas também que tomaram partido errado, né? Então, nós aqui na quarentena está sendo um show de todo tipo de situação, né? Empresário que foi lá e disse algo totalmente impróprio para o que estava acontecendo, blogueira, embaixadora de algumas marcas que foi lá e fez uma festa e depois postou tudo. Enfim, marcas que saíram na frente, como o caso, por exemplo, do Itaú, que fez uma doação inédita de R$1 bilhão. Então, é legal, eu acho que é tudo muito novo e as marcas, as empresas estão aprendendo a lidar, a tirar o melhor de todos os cases, de todas as situações para acertar à medida que casos demandem posicionamento dessas marcas.
Nós estamos vivendo, até dá para dizer que nós estamos vivendo, aqui a história está sendo construída ao vivo, né? E nós estamos vendo vários cases, né? Várias empresas, ou pela ausência de posicionamento, né? Ou pelo um posicionamento mais assertivo, né? Então isso de fato vem sendo muito bem trabalhado. E os reflexos no esporte certamente serão analisados em breve, né? E outra coisa, Flávio, um dos desafios quando você lida com o patrocínio do futebol brasileiro parece ser, para quem vê assim de fora, né, ou para quem consome o esporte como torcedor, aquela extensa quantidade de propriedades, peito, costas, ombro, barra, manga, calções, meiões e por aí vai, né? Você vê isso como algo positivo ou negativo para o setor? Por que eu pergunto, né, se a tua visão com relação a isso? Porque tem esportes consolidados, tem modalidades consolidadas, por exemplo, a NASCAR nos Estados Unidos, onde é tudo cheio, né, de patrocínio. E tem outros que são puristas, eu não diria nem puristas, talvez seja uma estratégia comercial, como o NBA, que reluta para liberar poucos espaços, agora que começou a liberar alguns espaços na camisa. Como que você vê isso no caso do futebol? É algo mais positivo, mais negativo? Como que os parceiros lidam com essa questão? Né, que isso pode diminuir um pouco a exposição que você tem na própria camisa. Qual que é a tua visão sobre o tema? Olha, analisando a questão da visibilidade, o quanto menor o número de marcas que estiverem na camiseta, melhor é a lembrança, o recall do telespectador, do consumidor, enfim, quem está em casa assistindo uma partida, sem dúvida nenhuma, é melhor. A questão é que o patrocínio, a cota de patrocínio, ela não vem só a camiseta, né? A camiseta, às vezes, é o chamariz, é a principal propriedade, mas ela vem uma gama de outras propriedades. Por exemplo, um patrocinador de um clube de futebol que compra um espaço numa camiseta, vem também ele está incluso backdrop de entrevista, então toda vez que um jogador, um técnico vai dar uma entrevista, a marca está atrás. Tem casos que tem direito a colocar um produto em cima na mesa de entrevista coletiva, esse é um espaço que traz um bom retorno, placa no centro de treinamento, logomarca no site oficial, direito a ativações em dias de jogos e não jogos, visita ao CT, direito ou não a camarote, direito a ingressos para relacionamento. Percebe? É uma gama de várias propriedades. Então, se, por exemplo, a gente for falar de um clube de futebol que tem 8 marcas na camiseta, não é um modelo ideal. De fato, não é. Mas se um patrocinador, esse patrocinador que está dividindo, né, o espaço da camiseta com outros 7, souber ativar, souber fazer relacionamento, souber aproveitar todas as propriedades que o patrocínio disponibiliza, o que o clube disponibiliza, souber de fato ativar, ele vai ter um retorno bom. É lógico que se tivessem 2 marcas na camiseta, por exemplo, uma no peito da camiseta e a outra na manga, seria muito melhor. Assim como, por exemplo, acontece na Inglaterra, seria muito melhor, sem sombra de dúvidas. Mas não quer dizer que se ele for uma das 8 marcas, mas ativar o patrocínio, usufruir a parte de relacionamento, de promoção, enfim, souber planejar e ativar, ele pode sim ter um bom resultado. Sim, e aproveitando, né, pensando por essa. É que sempre vem à mente a camisa do Brasiliense, né? Acho que é o primeiro clube a vir à mente de todo torcedor, consumidor do esporte em si. Mas, obviamente, tem em alguns casos que a gente cita, por exemplo, Crefisa Fan, né, no Palmeiras, que comprou todas as. Então, aproveita. De certa forma, é uma poluição do uniforme, mas é uma poluição para a mesma empresa, né? Para o mesmo grupo. Então, são exemplos que a gente tem aqui. Como você citou essas outras propriedades, eu acho que é interessante também entrar numa temática que é o seguinte: a gente sabe que o patrocínio não se trata apenas de marca estampada, né? Tem outras maneiras muito mais eficientes, às vezes, principalmente pensando em construção de relacionamento de marca, que é exatamente esse ponto, algumas dessas propriedades que você citou.
Na sua visão, pensando em tudo isso, como fazer uma boa ativação de patrocínio? Quais são os elementos que precisam ser considerados? Claro que aqui a gente está falando de um cenário genérico, já que cada caso é um caso, né? Mas se você puder pincelar um pouco para a gente, quais são os elementos mais importantes, Fábio? Olha, depende muito do objetivo do cliente. Então, a ativação ela pode ser feita através de relacionamento. Então, por exemplo, você fecha um patrocínio com um time de futebol, muitas vezes você tem direito a um day use do estádio ou do centro de treinamento. Então, por exemplo, você quer fazer uma ação B2B, você convida o teu parceiro, o teu cliente, para treinar no CT de um clube grande, para jogar dentro de um estádio. Você pode contratar batedor da polícia militar para chegar ao ônibus, você pode contratar um técnico para dar um speech, ser o técnico da equipe, ex-jogadores, filmar, colocar repórter em campo. Então, por exemplo, essa é uma ativação espetacular. É uma ativação que, se bem feita, quem participa nunca mais esquece. E assim como essa, existem diversas outras. Por isso que é muito importante entender para quem que o cliente quer fazer esse tipo de ação. Se, por exemplo, é uma marca que quer falar com a massa, às vezes convidar 20 pessoas fica um negócio, a menos que ele faça uma campanha, uma promoção, aí é legal. Então, por exemplo, levar o cliente para assistir um jogo na Europa, um jogo da Liga dos Campeões, estar junto com um jogador de futebol, ver como é que é a rotina dele. Existem diversas ações interessantes e hoje as empresas elas buscam ações priceless, né? São as ações que geram experiência, que geram sensações intangíveis, né? Então, não é quantidade, mas é a qualidade da ação. E aí também, essas experiências sempre lembram a questão da Heineken, né? Trazendo aquelas experiências na Liga dos Campeões, e que nós estamos vendo várias ações semelhantes agora aqui no cenário brasileiro, mas também no cenário da Conmebol, né? Das competições como a Libertadores. Então, assim, dá para ver que tem uma diferença no mercado, né? E aí, Fábio, mudando um pouquinho de assunto, mas passando para a parte mais a questão legal, um tema que está bem em discussão agora é a medida provisória 984, né? Que ela prevê que as empresas de mídia, TV, rádio, streaming, possam voltar a patrocinar os clubes, algo que tinha sido proibido lá em 2001, com aquele caso do Eurico Miranda com o logo do SBT na camisa do Vasco e a Globo transmitindo o jogo. Qual que é a sua visão sobre essa possível mudança especificamente? Porque muita gente está pensando nos direitos de transmissão, mas não está falando especificamente dessa mudança, né, que afeta o mundo dos patrocínios. Qual que é a sua visão sobre essa alteração? O que você espera? Olha, falando especificamente dessa parte da MP, eu não sou contra. Eu acho que se você trouxer players como um Netflix, como um Facebook e outros para o mercado, esse dinheiro acaba beneficiando a indústria como um todo. Eu não sou contra essa parte da MP, né? Que a MP é muito mais, ela é bem mais abrangente. Mas nesse aspecto, eu não sou contra. Muito pelo contrário, eu sou a favor. Eu acho que você passa a trabalhar com a possibilidade de outros clientes mais, que hoje não, que até pouco tempo atrás não era possível patrocinar, um dinheiro novo que pode trazer coisas boas para a indústria. E agora, pensando no mercado internacional, né, Fábio? Se a gente colocar em paralelo, para a gente traçar uma comparação entre o mercado de patrocínio do futebol brasileiro e do futebol internacional. Qual que é o teu prognóstico do setor nacional atualmente? Como você vê o setor atualmente em comparação com o mercado estrangeiro? Nós estamos muito atrás, nós estamos próximos, né? E quais são as medidas que você acredita que podem alavancar esse segmento e, claro, a arrecadação dos clubes, o segmento como um todo? Olha, depende muito do mercado que a gente vai comparar, né? Então tem mercados lá fora que não geram a receita que o futebol brasileiro gera.
Então, se a gente for comparar, por exemplo, o futebol brasileiro com o futebol inglês, nós estamos a muitos quilômetros deles, né? E isso, eu tive a oportunidade em 2001, 2002, eu fiz um mestrado em futebol na Inglaterra, na Universidade de Liverpool. Então, eu respirei, vivenciei o que é isso no dia a dia, né? Então, se 2001, 2002 já havia, vamos dizer, uma boa diferença, tem coisas que eu vivi lá em 2001, 2002 que hoje não estão ainda aqui. Então, realmente esse é o principal mercado que nós temos que usar como benchmark, como referência na questão de evolução. Então, eles estão bem na nossa frente, mas o mercado brasileiro, a indústria do futebol, ela vem crescendo bastante, a questão das receitas, do faturamento, mas, ao mesmo tempo, vem crescendo desproporcionalmente as despesas. Então, o que nós temos visto são muitos clubes grandes, endividados, em situações financeiras, falando até antes da pandemia, situação financeira muito delicada, quiçá agora, pós-pandemia. Então, clubes que não estavam sendo geridos de forma profissional, que não tinham planejamento a médio e longo prazo, e que agora realmente estão em situações muito difíceis, e vamos ver aí qual vai ser o desfecho aí para alguns clubes tradicionais, clubes multicampeões, mas que estão em dificuldade agora. É isso aí. Fábio, o papo está fantástico, né? Obviamente a gente poderia aqui ficar falando por horas sobre o tema da patrocínio, gestão de marketing, de propriedade, de branding. Isso é papo para horas e horas de conversa. Só que, infelizmente, nós temos que nos despedir hoje, e deixo claro aqui os microfones, né, não as portas, durante essa quarentena, os microfones abertos para próximas entrevistas, para próximos papos, bons bate-papos como esse. Certamente nós teremos muita mudança aqui no mercado. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, Fábio. Renan, eu que agradeço, espero ter agregado ao programa que eu venho assistindo. É isso aí. E vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Então, você que está nos assistindo, nos escutando pelo Spotify, deixa seu comentário aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no botão vermelhinho aqui embaixo, fique por dentro e deixe seu comentário sobre o nosso tema de hoje. O que você ficou de dúvida? O que você quer saber? Qual que é o conteúdo? Aproveite para nos seguir nas redes sociais pela hashtag Gestão em Jogo, né? Aproveita para compartilhar e também ficar por dentro de tudo aquilo que a gente discute no mundo da gestão do esporte. Um conteúdo atual, conteúdo de qualidade. Esse é o Gestão em Jogo. Um grande abraço.